Imagina só, Putin acreditava que o Mar Báltico era sua porta secreta para dominar o Ártico, um domínio gelado onde ele planejava reinar sem oposição. Mas e se eu dissesse que caçadores de submarinos americanos estão infundindo terror nas fronteiras russas, expondo seus planos como um castelo de cartas pronto para desabar? É exatamente isso que está acontecendo, e as consequências são de arrepiar os pelos. No coração das tensões globais, o Mar Báltico não é apenas um corpo d'água sereno, salgado pela brisa fria do norte, mas um campo de batalha invisível onde a Rússia, através de Kaliningrado, ameaça a OTAN com táticas híbridas de guerra. Imagine o cheiro de óleo diesel queimado misturado ao uivo do vento nórdico, enquanto navios fantasma da frota sombra russa deslizam pelas ondas, um presente forçado da OTAN. Esse mar, chamado de Lago da OTAN, força Moscou a manter uma presença constante, um jugo invisível que agora se aperta. Mas o Báltico é mais, uma rota vital para o fronte ártico emergente, onde Vladimir Putin sonha com supremacia, dominação despida de som e fúria gelada. Ah, quão humilhante deve ser para Putin! Ele, o czar do Kremlin, imaginando suas ambições árticas intocadas, agora vê caçadores de submarinos americanos enxameando as fronteiras russas e o Báltico, deixando seu sonho exposto como pele nua ao frio cortante. Pense na ironia, enquanto Putin tramava em salas quentes, permeadas pelo odor de papel antigo e cigarros, os Estados Unidos atiram o golpe decisivo. Seria possível que Trump, cansado das provocações de Medvedev, tenha finalmente virado a mesa, transformando ameaças em respostas nucleares? O suspense cresce, e Putin deve sentir o arrependimento queimando como gelo derretendo. Newsweek revelou em 30 de setembro que os Estados Unidos deslocaram aeronaves militares para a Noruega, membro da OTAN, algo comum em regiões nórdicas e bálticas. Mas o choque vem do modelo, não mais caças para deter incursões de drones russos, mas um caçador de submarinos espião aéreo projetado para rastrear inimigos no Báltico. É o P-8 Poseidon da Marinha Americana, um monstro voador com sensores que capturam sons subaquáticos sutis, como sussurros nas profundezas escuras, e detectam anomalias magnéticas invisíveis aos olhos humanos. Assim, os planos de Putin para a dominação no Ártico caem em ruínas, humilhados pela vigilância implacável. Lembra da frota sombra russa, aqueles navios de trânsito clandestino? O P-8 Poseidon, ou P-8 Poseidon, é a ferramenta perfeita para identificá-los, tornando-os inúteis sob os olhos penetrantes de sensores infravermelhos que percebem o calor de motores escondidos. Que o Independent destaca suas capacidades em guerra anti-submarino e observação de superfície, coletando inteligência valiosa. Imagine o medo crescendo em Putin. Será que ele subestimou o alcance americano, deixando seus segredos à vista dessa máquina alada? O que vem a seguir desafia imaginações, enquanto a OTAN fecha o cerco. A Academia Naval dos Estados Unidos, ou USNA, descreve o P-8 como uma versão modificada do Boeing 737-800ERX, unindo confiabilidade com motores turbofan para velocidade e força em um pacote imponente. O rugido dos motores ecoando como trovão sobre as águas geladas. Sua arquitetura modular permite adaptar cargas e sistemas para qualquer missão, mas a vigilância é sua alma. Equipado com sensores ativos multistáticos e passivos acústicos, detecta submarinos com precisão sinistra, sensores infravermelhos capturam calor sutil, e um detector de anomalia magnética digital mapeia o anormal em águas profundas. É uma sentinela invisível, esperando por desvios no ritmo dos oceanos. Mas e se o confronto explode? O P-8 brilha em combates contra navios e submarinos, não caças supersônicas, com baia interna de 5 estações para armas, mais 4 piloneos nas asas e 2 centrais. Armas variáveis incluem minas, torpedos, bombas e mísseis de cruzeiro, gerenciadas por sistema digital que adapta tudo ao alvo. A Marinha Real Britânica revela que motores gêmeos CFM56-7 geram 27.000 libras de força cada, atingindo 563 km por hora, ideal para patrulhar vastidões em pouco tempo. Altitude máxima de 41.000 pés o torna invisível a olho nu, com defesas como sistema de aviso de mísseis, contramedidas infravermelhas e dispensador dedicado. Pode lançar 129 sonobuoias para detectar submarinos, um arsenal que transforma o Báltico em um pesadelo para frotas russas.
Seria possível que a Rússia não tenha notado? Contozinho X mostra 2 ou 3 P-8 pousando no aeroporto Gardermoen da Noruega em 23 de setembro, já patrulhando perto de Kaliningrado, o enclave russo sob cerco. Newsweek confirma voos no Báltico, até a costa de Kaliningrado, sinalizando vigilância constante sem invasões declaradas. Mas tão próxima que o ar fica pesado com tensão. Putin deve sentir a derrota iminente, seus planos árticos comprometidos por essas máquinas americanas, provando que a era Trump acabou, ou já havia queimará. O que acontecerá quando erros russos forem expostos? Tilt, lembra do confronto nuclear? Trump, frustrado com Medvedev chamando de sem sono e ameaçando guerra, anunciou em maio submarinos nucleares para regiões apropriadas, Báltico ou Ártico, apenas dias após. Isso fortaleceu a defesa coletiva da OTAN, submarinos talvez ainda espreitando sob ondas frias, cheirando a sal e metal enferrujado. Um mês depois, o grupo porta-aviões dos Estados Unidos entrou no Mar de Barents, Ártico, treinando com Noruega com destroyers Arleigh Burke como o USS Main e o USS Bay Bridge, ligados ao porta-aviões USS Gerald R. Ford. Temporário, mas um alerta claro, os Estados Unidos não temem projetar poder contra Putin. Agora, com um P-8 na Noruega, a mensagem é gravada: o Báltico, lago da OTAN, não é território russo. Vigiam tudo, acima e abaixo das ondas, esperando deslizes da frota sombra ou submarinos ocultos. 2 ou 3 P-8 patrão no Báltico, mais um em Ilha de Keflavik para a missão Báltico Centre. Putin enfrenta humilhação total. Será que suas ambições árticas se dissolvem em geleiras derretidas? O suspense ferve. Quem pisará em falso primeiro? Você sabia que os caçadores de submarinos americanos estão rondando as fronteiras russas no Mar Báltico? O cheiro salgado do mar mistura-se à tensão dos motores rugindo no céu, expondo os planos secretos de Putin para o Ártico. Prepare-se para descobrir como essa aeronave está humilhando a Rússia de forma chocante. Na sessão anterior, falamos sobre a frota sombria da Rússia e como o P-8 Poseidon é ideal para rastrear seus navios, tornando-os inúteis. A Academia Naval dos Estados Unidos oferece mais detalhes sobre essa arma poderosa. O P-8 Poseidon é uma versão modificada do Boeing 737-800RX. Ele combina confiabilidade com um turbofan jet, entregando velocidade e força numa embalagem impressionante. Imagine o ronco grave dos motores ecoando sobre águas calmas, prometendo dominação aérea. O avião é modular, com arquitetura aberta de sistemas de missão, permitindo ajustes rápidos na carga e nos equipamentos, dependendo da tarefa. Mas e se ele falhar? A humilhação seria imensa, mas o P-8 é projetado para prevalecer. Mas por que essa vigilância tão aterrorizante para Putin? Sinta o gosto salgado do armarinho enquanto exploramos, onde tudo que é anormal emerge sob os sensores. O P-8 oferece velocidade incrível e altitude extrema, voando a 41 mil pés de altura, invisível aos olhos nus de um navio russo. Se perseguido, defesas como sistema de aviso de aproximação de mísseis e contramedidas infravermelhas o protegem. O terror cresce. Um clique inesperado poderia detonar uma reviravolta em defesa contra o Kremlin. A próxima parte revela como essa máquina é um pesadelo para navios russos, com trilhões de libras de força e velocidade implacável. Você acha que a Rússia pode escapar disso? Na parte anterior, descrevemos as capacidades de vigilância essencial, com sensores que detectam o inexplicável nas profundezas. Agora, vamos aos detalhes da força bruta. A vigilância é a principal função do P-8, equipado com uma gama de ferramentas impressionantes. Imagine sons subaquáticos ecoando fracamente no oceano calmo, enquanto sensores ativos multiestáticos e passivos acústicos captam submarinos furtivos. Sensores infravermelhos estão instalados, junto a um detector digital de anomalias magnéticas, permitindo observar e zoar em qualquer anomalia. É tudo o que ele precisa para esperar e observar o que acontece abaixo, criando imagens vívidas de ameaças ocultas. O avião também é útil em combate, embora típico contra navios e submarinos, não aviões de caça. Sinta o cheiro de queimado dos motores ao acelerar, ameaçando destruir adversários.
Ele tem uma baía interna de 5 estações para armas, mais 4 pilones nas asas e 2 no centro, suportando munições variadas por missão, incluindo minas, torpedos, bombas e mísseis de cruzeiro, gerenciados por um sistema digital de gerenciamento de estoques. A Rússia tenta se esconder, mas o P-8 traz humilhação inevitável. Como o verão é um lago da OTAN. Pense no vento frio batendo no casco, enquanto essa máquina prova a superioridade americana. Uma reviravolta. E se os sensores detectassem uma armadilha russa logo adiante? Na parte anterior, exploramos armamentos que variam por missão, de minas a torpedos, deixando a Rússia vulnerável. Agora, mergulhamos nos números que selam o destino. A Marinha Real do Reino Unido, que opera o P-8, divulga mais. Os motores gêmeos CFM56-7 geram 27.000 libras de força cada, proporcionando velocidade máxima de cerca de 563 milhas por hora. Claro, não quebra a barreira do som como caças, mas para seu tamanho, navega áreas vastas rapidamente. Ideal para patrulhar o Mar Báltico, sentindo o ar úmido e o odor de água salgada infiltrando-se. Ele alcança altitude máxima de 41.000 pés, espionando sem ser visto. Em ataque, defesas incluem aviso de mísseis e contramedidas infravermelhas, mais um dispersor dedicado. Além disso, carrega 129 sonoboias para detectar submarinos, lançadas no mar. Imagine o som das boias caindo na água, alertando para intrusões. O P-8 é uma aeronave impressionante, um pesadelo para navios russos. Estados Unidos enviam vários para a Noruega, operando no Mar Báltico e perto do Ártico, na fronteira russa. Quantos? Dados da Kontosync Técnica no X confirmam, 2 ou 3 P-8 pousaram na base militar do aeroporto Garderman de Oslo em 23 de setembro. E pior para a Rússia, eles não estão parados. Voam em regiões indesejadas, rondando o enclave de Kaliningrado. Vários P-8 estão implantados em Oslo, a um voo curto da região báltica nova de drones. Segundo Newsweek, pelo menos um patrulhou o Mar Báltico, chegando à costa de Kaliningrado. Incursão no espaço aéreo russo? Incerta. Mas a presença mostra, OTAN vigia. Mesmo longe, obriga a Rússia a erros com navios sombrios ou submarinos invisíveis. Humilhação. Lembra da suposta influência sobre o presidente Trump? Não existe mais. Esse envio dos P-8 é uma de várias medidas dos Estados Unidos para fortalecer a OTAN, respondendo a provocações de Putin. Por exemplo, em 1 de agosto, Trump, frustrado com Medvedev, anunciou a implantação de 2 submarinos nucleares no Báltico. Resposta às represálias de tarifas contra compradores de petróleo russo. Medvedev postou no X, cada ultimato novo é ameaça e passo à guerra. Não Rússia-Ucrânia, mas com seu país. Não siga o caminho do sonolento Joe. Dias depois, Trump em trufe social, baseado nas afirmações provocadoras do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ordenei posicionar 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas, caso essas palavras tolas e inflamatórias sejam mais. Essas regiões apropriadas provavelmente incluem Báltico ou Ártico, ideal para a OTAN. Postura defensiva aumenta, com subs possivelmente ainda patrulhando as ondas do Báltico. Cerca de um mês depois, Estados Unidos enviaram um grupo de porta-aviões para o Ártico em exercício conjunto com noruegueses. Entraram no Mar de Barents, parte do Oceano Ártico, perto de costas norueguesas e russas. Incluiu destroyers USS Ma e USS Bay Bridge, classe Arleigh Burke. Desembolso temporário, mais sinal de cooperação OTAN e projeção de poder contra Putin. Agora, P-8 em Noruega confirma, Estados Unidos não permite livre navegação russa num lago da OTAN. NATO observa tudo no Báltico e Ártico. Acima e abaixo das ondas. Caçadores de submarinos na fronteira estão ativos. Isso significa várias consequências para Putin e ambições bálticas e árticas. Primeiro, 2 ou 3 P-8 na Noruega fortalecem patrulha aérea da OTAN no Báltico. Estados Unidos participam há meses, em julho, outro P-8 em Keflavik, Islândia, numa missão Baltic Sentry.
Esse envio recente provavelmente complementa missões similares. Como diz Newsweek, deployment recente é único por seu foco específico. Caçadores de submarinos agora enxameiam a fronteira, deixando o frente ártico de Putin exposta deveras. Você imaginava essa humilhação total para o Kremlin, onde cada mergulho russo é observado? A reviravolta inesperada, essa vigilância poderia forçar a Rússia a recuar completamente do Ártico. A aeronave P-8 Poseidon é uma verdadeira máquina de vigilância, capaz de alcançar uma altitude impressionante de 12.497 metros. Isso garante que ela possa observar sem ser detectada por navios russos. E se a situação de combate se tornar inevitável? O P-8 está equipado com um sofisticado sistema de alerta para aproximação de mísseis, além de contramedidas infravermelhas, o que o torna difícil de abater. E tem mais, pode carregar até 129 boias sonoras, que podem ser lançadas no mar para ajudar na detecção de submarinos inimigos. Com essas capacidades extraordinárias, o P-8 é uma verdadeira dor de cabeça para a Marinha Russa. E agora, o cenário se torna ainda mais alarmante para Moscovo. Diversas aeronaves P-8 estão sendo enviadas para a Noruega, posicionando-se na fronteira da Rússia, exatamente na região do Mar Báltico, que é vital. Mas quantos desses aviões estão de fato lá? Informações vindas da Kontosync Technical X revelaram que ao menos 2 ou 3 P-8 desembarcaram no aeroporto militar de Gardermoen, na Noruega, em 23 de setembro. E essas aeronaves não estão estacionadas inativas. Elas já iniciaram voos em áreas onde a Rússia não deseja que esse tipo de vigilância ocorra. Um relatório revelou que as aeronaves da Marinha dos Estados Unidos estão patrulhando as proximidades da exclave russa de Kaliningrado. A tensão aumenta. Um dos P-8S já percorreu a costa de Kaliningrado, mas será que cruzou o espaço aéreo russo? Mesmo que tenha se mantido a uma distância segura, a mera presença dessa aeronave no Mar Báltico é um sinal claro para Putin. A NATO está de olho. O que isso significa para as ambições da Rússia na região? As ações da NATO agora podem estar à espera de um erro, seja de um navio da frota sombra russa ou submarinos que atuam furtivamente nas águas do Báltico. O que se desenha no horizonte? E, mais importante, Putin subestimará esse novo jogo de poder? A tensão cresce. A Marinha dos Estados Unidos está decidida a não deixar a Rússia agir à vontade nessa que é frequentemente chamada de Lago da NATO. A presença do P-8 e as manobras dos submarinos americanos representam um recado forte e claro: a vigilância está em alta, e o tempo está passando. Mas até onde a Rússia irá para manter sua influência na região? As próximas semanas podem revelar essa resposta. Nos últimos dias, a presença de aeronaves de vigilância nos céus do Mar Báltico se intensificou, trazendo um novo clima de tensão. Essas aeronaves não estão apenas observando. Elas são um alerta para a Rússia. Com a chegada dos P-8 Poseidon, o aviso é claro: a NATO está atenta. E agora que a NATO está vigiando, a expectativa se torna uma armadilha. A qualquer momento, uma falha russa pode ser explorada. Sejam navios movendo-se furtivamente ou submarinos ocultos nas profundezas, qualquer movimento pode acionar o aviso. A chegada dos P-8 não é uma mera ação isolada. É uma parte de um jogo estratégico, um lembrete de que o controle que Putin pensava ter sobre a situação já não existe mais. A dinâmica não era a mesma há algum tempo, e as mudanças são notórias. Em agosto, a frustração de Donald Trump com o governo russo culminou na decisão de enviar submarinos nucleares para as águas do Báltico. O estupim? Comentários provocativos de Dmitry Medvedev que desafiavam os Estados Unidos, manifestando uma resposta militar dos americanos. Medvedev denunciou ameaças, e em um toque de ironia, alertou Trump a não seguir o caminho do "eu sono". O que pareciam ser palavras vazias rapidamente se transformaram em um ato de força. Trump, com rapidez, anunciou sua decisão nas redes sociais. Submarinos nucleares seriam enviados para regiões apropriadas. O que isso significa, no cenário atual, é uma escalada militar direta junto às águas da NATO, que se configuram como um lago sob vigilância constante. Essa mobilização, além de expressar força, é um lembrete claro de que, apesar do que se pense,
A NATO não vai hesitar em proteger suas fronteiras. Enquanto isso, a frota de P-8 continua a ser um pesadelo para os navios russos. Equipados com tecnologia de ponta para detecção submarina, os P-8 descem dos céus para vigiar a profundidade das águas do Báltico. Com suas capacidades de patrulha e ataque, eles mudam os paradigmas de uma batalha que, até então, parecia silenciosa. Como isso vai impactar os planos de Putin? O cenário é montado, e a pressão aumenta. Sabendo que não há mais espaço para erros, a Rússia enfrenta a realidade de uma NATO alerta e pronta para agir. Com os P-8 navegando sob os céus do Báltico, a pergunta é: qual será o próximo movimento da Rússia? Conseguirá Putin contornar essa vigilância constante, ou dará um passo em falso que poderá ser seu maior erro? O desdobramento desse embate militar promete ser um elemento de tensão cada vez maior nas relações internacionais. O clima tenso entre os Estados Unidos e a Rússia está prestes a se intensificar. O furor crescente gerado por declarações inflamadas não é apenas jogo de palavras, mas pode ter repercussões devastadoras. O que está em jogo são regiões como o Báltico e o Ártico, áreas estratégicas ideais para a OTAN, que está determinada a conter a Rússia a qualquer custo. Em resposta a essa tensão, os Estados Unidos aumentaram sua presença militar na região, especialmente com submarinos que podem ainda estar ocultos nas profundezas do Mar Báltico. Após um mês, foi a vez de um grupo de porta-aviões americanos se mover em direção ao Ártico, participando de exercícios militares em colaboração com as forças norueguesas. Esse movimento não passou despercebido e levou a frota a adentrar o Mar de Barents, que é uma extensão do Oceano Ártico, localizado estrategicamente entre Noruega e Rússia. Entre os navios da frota, estavam o USS Main e o USS Baybridge, ambos destroyers da classe Arleigh Burke. Embora esse despliegue tenha sido temporário, sua mensagem foi clara: os Estados Unidos estão prontos para cooperar com seus aliados da OTAN e não hesitarão em mostrar força frente às movimentações de Putin. Com a chegada dos aviões P-8 em solo norueguês, ficou evidente que os Estados Unidos não permitirão que a Rússia age sem um olhar atento. Agora, a OTAN pode monitorar cada movimento russo, tanto em superfície quanto nas profundezas do mar. Os caçadores de submarinos estão na fronteira com a Rússia, ativos e prontos para agir. Para Putin, a presença de 2 ou 3 P-8S em Noruega representa um aumento significativo na missão de patrulha aérea da OTAN sobre o Mar Báltico. Os Estados Unidos têm participado dessa operação por algum tempo, e em julho, outro P-8 pousou na base aérea de Keflavik, na Islândia, integrando a missão da OTAN chamada Baltic Sentry. Agora, a pergunta que paira no ar é: quais serão as consequências quando essa pressão se intensificar ainda mais? A atenção constante da OTAN pode causar erros fatais da parte russa, enquanto Putin tenta consolidar suas ambições tanto no Báltico quanto no Ártico. Em um mundo onde cada movimento pode desencadear uma resposta, o que será do futuro das relações entre essas potências centrais? Continuaremos a seguir de perto cada passo dessa intrigante dança geopolítica. O Mar Báltico desempenha um papel crucial para a Rússia, não apenas como uma via de intimidação contra a OTAN, mas também como uma rota estratégica em direção ao emergente fronte ártico, que Vladimir Putin almeja dominar. Recentemente, a presença crescente de submarinos de caça dos Estados Unidos na região tem deixado a fronteira russa vulnerável, levantando questões sobre as intenções de Moscou e a resposta ocidental. Em 30 de setembro, uma reportagem revelou que os Estados Unidos enviaram várias aeronaves militares para a Noruega, o que, à primeira vista, poderia parecer uma movimentação rotineira para um membro da OTAN. No entanto, o que torna essa movimentação especial é o tipo de aeronaves enviadas. Ao invés de novos caças, os Estados Unidos destacaram o P-8 Poseidon, uma aeronave de patrulha projetada para caçar submarinos e espionagem na região do Mar Báltico. Esse movimento pode ser interpretado como uma medida para monitorar as fronteiras da Rússia, desafiando suas ambições no Mar Báltico e no Ártico. Os relatos indicam que essas aeronaves possuem capacidades impressionantes, combinando velocidade e robustez. O P-8 é essencial para a vigilância e está equipado com uma variedade de sensores para detectar submarinos e embarcações de superfície.
Imagine a tensão crescente no ar, enquanto o som dos motores rumoreja no horizonte, com a presença da aeronave indicando que a OTAN está atenta a cada movimento da frota de sombras russa. Rússia, com sua frota de navios que supostamente escapava das sanções ocidentais, agora é acusada de utilizar essas embarcações para lançar drones que invadem o espaço aéreo europeu. Um mês repleto de incidentes de incursões por drones e caças de combate ilustra uma tática russa que parece se intensificar. Enquanto a OTAN se prepara com seus P-8 Poseidon na Noruega, perguntas inquietantes surgem: o que acontecerá quando a Rússia se sentir pressionada? A presença desses caças submarinos pode ser a chave para prevenir que Moscou faça um movimento arriscado na região. À medida que a tensão aumenta, a Rússia deve considerar suas próximas jogadas com cautela. O aumento da vigilância e a constante presença de aeronaves de patrulha sugere que a OTAN não tolerará violações de seu espaço aéreo. As repercussões de qualquer movimento imprudente da parte russa podem não ser cataclísmicas, mas certamente estão criando um ambiente de nervosismo e desconfiança. A partir dessa análise, vislumbra-se um cenário potencialmente explosivo. A pergunta que ecoa no ar é: a Rússia irá errar o alvo e provocar uma resposta imprevisível da OTAN? O que está em jogo na luta pelo domínio do Mar Báltico e do Ártico? A tensão nunca esteve tão alta e cada movimento será cuidadosamente calculado. As próximas semanas serão cruciais. As tantas manobras astutas na geopolítica podem deixar a balança entre a paz e o conflito pendendo. O que se pode esperar em um futuro cada vez mais tenso, onde cada ação pode levar a reações em cadeia? A atenção agora está voltada para a fronteira russa, onde a vigilância é constante e a calma, traiçoeira. Nos últimos tempos, surgiram revelações preocupantes sobre a frota sombria da Rússia, que alguns acreditavam ser apenas uma maneira de escapar das sanções ocidentais. Na verdade, essas embarcações estão sendo utilizadas para lançar drones que atualmente invadem o espaço aéreo europeu. Com isso, surge a dúvida: como os novos aviões P-8 da Marinha dos Estados Unidos se encaixam nesse cenário? Apesar de não serem projetados especificamente para combater drones, têm a capacidade de localizar as embarcações da frota sombria, tornando-se ferramentas valiosas contra a nova estratégia russa. Os P-8S podem não interferir diretamente nos drones, mas podem validar que as embarcações da frota sombria estão navegando pelo Báltico, e que elas estão ligadas a ataques com drones. Além disso, a vigilância sobre os submarinos também é um ponto crucial. A presença dos P-8 em solo norueguês pode ser uma chave para monitorar os submarinos russos nas águas bálticas. Contudo, quantos submarinos realmente estão em operação? Durante o auge da Guerra Fria, a frota báltica da União Soviética contava com cerca de 130 submarinos. Hoje, a situação é bem diferente, com apenas um submarino de ataque diesel-elétrico conhecido operando na mesma área. Estranhamente, isso levanta a questão: por que 3 P-8S foram enviados à Noruega? Vale lembrar que a frota russa pode ter submarinos desconhecidos. O fortalecimento da presença da OTAN no Báltico e o combate à frota sombria justificam, em parte, essa movimentação. No entanto, um novo foco estratégico se destaca: o Ártico. A Noruega, sendo parte dessa região, tem interesses vitalmente conectados a qualquer ação russa ali. À medida que a tensão aumenta, você consegue imaginar o que a Rússia poderia estar planejando em resposta a esses movimentos da OTAN? Esta situação se desenrola em um cenário de armadilhas e espreita, onde cada decisão pode levar a uma reviravolta explosiva nas relações internacionais. Com os P-8 em alta no céu da Noruega, o que mais poderá surgir no horizonte? Prepare-se, pois as águas do Báltico e do Ártico estão longe de serem calmas e tranquilas. A vigilância está na espreita e a próxima jogada de Putin pode ser decisiva. A situação no Mar Báltico é apenas parte de uma narrativa mais ampla, que se estende à região do Ártico, um território que tem atraído a atenção de Vladimir Putin nos últimos anos. Com a chegada de novos equipamentos militares na Noruega, a OTAN não está apenas monitorando os movimentos da Rússia no Báltico, ela está se preparando para um possível confronto em um novo fronte no Ártico. A importância dessa área é crucial, pois a Noruega possui um pedaço do Ártico, colocando-a diretamente no centro dessa disputa geopolítica.
O Círculo Ártico atravessa diretamente o Condado de Nordland, no norte da Noruega, o que significa que este país tem um interesse direto no que acontece nessa região. Com a Noruega sendo um membro da OTAN, isso também implica que a aliança militar está atenta ao que ocorre no Ártico. Além disso, o Mar Báltico é interligado ao Ártico pelo canal Mar Branco-Báltico, uma construção russa que opera desde 1933, proporcionando à Rússia uma conexão estratégica entre as duas áreas nas quais ela tem interesses significativos. O foco dos esforços da OTAN vai além das atividades da Rússia em solo europeu. O que os novos aviões P-8 Poseidon da Marinha Americana encontram no Báltico podem ser importantes para o cenário ártico e vice-versa. Esses aviões têm capacidades impressionantes para caçar submarinos, ferramentas que podem se tornar essenciais na vigilância de uma frota marítima russa que, segundo a rede de análise estratégica, é predominantemente composta por submarinos. Com cerca de 25 submarinos em operação. A frota norte da Rússia possui mais subs frequentemente do que embarcações de superfície, o que representa um desafio claro para a segurança da OTAN. A preocupação é ainda mais alarmante ao considerar que o canal foi projetado para permitir que submarinos russos naveguem do Ártico para o Báltico sem serem detectados. Caso isso esteja acontecendo, a OTAN precisa estar ciente e pronta para agir. Os novos P-8, agora operando a partir da Noruega, garantem que essa vigilância será efetiva. Além disso, a Rússia deixou claro que pretende explorar os recursos do Ártico, com as mudanças climáticas e o derretimento do gelo revelando novas rotas de navegação e potencialmente abrindo acesso a recursos naturais valorizados na região. Esse jogo de xadrez estratégico entre as nações está longe de ser apenas um embate regional. O futuro da segurança e do controle sobre esses mares é uma questão que terá repercussões globais significativas. O que mais esses novos movimentos podem trazer para o equilíbrio entre essas potências? A tensão entre Rússia e OTAN se intensifica a cada dia, e as cartas ainda estão na mesa. A história da busca por poder no Ártico se intensifica cada vez mais. A Rússia deixou claro seu desejo de explorar essa região, buscando controlar as novas rotas de navegação que o derretimento do gelo polar está revelando, além de almejar riquezas naturais. A corrida por controle não se limita apenas a territórios, mas se estende a armamentos. As ogivas nucleares muçulmanas russas emanam uma ameaça real, estendendo-se por 500 quilômetros encerrando um jogo estratégico de poder. É aqui que os Estados Unidos entram em cena. Poderão os caças P-8 Poseidon, recém-enviados à Noruega, mudar o equilíbrio desse jogo? Os líderes da Rússia têm a ambição de controlar a rota marítima do norte, visto que Putin fez da presença militar na região uma prioridade. Com mais de 25 submarinos operando nas águas do Ártico, esses movimentos indicam que Moscou busca não apenas intimidar, mas também garantir o controle sobre a logística de transporte marítimo. Contudo, esse trajeto é vasto demais para que a Rússia declare legitimamente todas suas áreas como pertencentes ao seu território. E é neste cenário que a presença dos P-8 é crítica. Os Estados Unidos, junto com Canadá e Noruega, têm interesses estratégicos no Ártico e agora, com os P-8 em ação, a NATO pode finalmente ter uma visão clara das intenções russas. Recentemente, avistamentos do P-8 na região de Kaliningrado provocaram inquietação em Moscou. Este enclave russo, situado estrategicamente entre a Polônia e os Estados Bálticos, não é apenas um desafio geopolítico, mas também um reduto para os temidos mísseis Iskander. A presença desses aviões de vigilância pode não só aferir a real movimentação dos submarinos russos, mas também enfrentar diretamente o desejo expansionista do Kremlin. Como poderá Putin responder a isso? As ondas do Atlântico ecoam com as questões de poder e segurança. Mísseis nucleares, submarinos silenciosos e aeronaves de vigilância criam um rico e tenso cenário de estratégias que se entrelaçam. À medida que o clima se transforma, revelando novas maravilhas e desafios, o mundo observa de forma apreensiva. Na esteira desse conflito, quem sairá vitorioso? Com as operações dos P-8 revelando segredos e ameaças em potencial, a grande pergunta permanece: qual será o próximo movimento de Putin em um jogo onde a linha entre guerra e paz se torna cada vez mais tênue? A história que vamos contar revela tensões à beira do Mar Báltico e uma competição velada entre potências militares. O Mar Báltico,
Um cenário estratégico para a Rússia e a NATO é mais do que um simples corpo d'água, é um palco de intrigas políticas e jogos de poder que envolvem a supremacia no Ártico e a segurança na Europa. Recentemente, a Rússia, através do seu enclave de Kaliningrado, tem utilizado o Báltico como uma ferramenta de intimidação para a NATO. Essa região é considerada um lago da NATO, onde a presença russa é vital para manter seu domínio. Porém, por trás disso, há uma ambição ainda maior, o controle sobre a rota do Mar do Norte, que Vladimir Putin pretende dominar nos próximos anos. Mas os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados e já estão tomando medidas para garantir que isso não aconteça. Com submarinos em atividade e aeronaves de monitoramento em constante vigilância, a presença militar dos Estados Unidos na Noruega tem sido um forte sinal para Moscou. Recentemente, vários aviões P-8 Poseidon, especializados na caça submarinos e no fornecimento de inteligência, foram deslocados para a região. Esses poderosos equipamentos aéreos são uma ameaça direta aos planos de Putin no Báltico, pois conseguem rastrear qualquer movimentação dos navios russos, especialmente aqueles de sua frota à sombra. Os detalhes são alarmantes. Os P-8, capazes de operar a grandes altitudes e com uma velocidade respeitável, estão equipados com uma gama de sensores que permitem a detecção de submarinos. Além disso, possuem um arsenal significativo que pode incluir minas e torpedos, perfeitos para uma eventual confrontação. A presença desses aviões cerca os planos de Putin, que terá que lidar com uma NATO mais atenta e preparada. A recente história do enclave de Kaliningrado também é intrigante. Há um tempo, tentou-se desabilitar um jato do ministro da Defesa da Espanha em uma série de ataques de guerra híbrida. Essas ações revelam o alcance da militarização russa na área, que está em constante alerta contra uma possível reação militar da NATO. A presença do P-8 Poseidon monitorando a movimentação em Kaliningrado pode se tornar um jogo de gato e rato, onde cada movimento conta. Mas a espionagem não é o único jogo em questão. A crescente tensão entre Estados Unidos e Rússia, especialmente após os desentendimentos nas declarações públicas, levanta a pergunta: até onde Putin está disposto a ir para garantir suas ambições no Báltico e no Ártico? Sabendo que seus submarinos estão sob vigilância constante, quais serão os próximos passos dele? Agora, mais do que nunca, os olhos da NATO estão voltados para o que acontece na água e nas profundezas gélidas do Mar Báltico. E, à medida que a situação se intensifica, um novo mistério se desenha. Qual será a reação de Putin ao saber que sua presença no Báltico está sendo monitorada tão de perto? A resposta pode ser mais surpreendente do que todos imaginam. Afinal, em um cenário onde cada movimento pode desencadear uma reação em cadeia, quem realmente está no controle? O Mar Báltico é uma área estratégica que tem um papel fundamental para a Rússia. Através do enclave de Kaliningrado, o país utiliza táticas de guerra híbrida para intimidar a OTAN, além de ser uma rota importante para os navios da sua frota obscura. Entretanto, o Mar Báltico não é apenas um caminho para a Rússia, ele simboliza também uma porta de entrada para o emergente fronte ártico que Vladimir Putin aspira a dominar nos próximos anos. Mas os Estados Unidos não irão permitir que essa dominação aconteça, especialmente com caçadores de submarinos americanos agora sobrevoando a fronteira da Rússia e o Mar Báltico, deixando o plano ártico de Putin vulnerável. No dia 30 de setembro, Newsweek revelou que os Estados Unidos enviaram vários aviões militares para a Noruega. Embora isso possa parecer uma notícia comum, o que realmente chama atenção é o tipo de aeronave enviada, o P-8 Poseidon, um avião especializado em caça submarina e espionagem, que pode ser decisivo para monitorar as fronteiras da Rússia e frustrar as intenções de Putin no Mar Báltico e no Ártico. Esse aparelho, descrito pela Academia Naval dos Estados Unidos como uma versão modificada do Boeing 737-800RX, não só é confiável, mas também combina velocidade e força. O P-8 é modular, o que significa que pode ser adaptado para diferentes missões. Em sua quarentena de sensores e sistemas de vigilância, ele é capaz de detectar submarinos e coletar informações valiosas sobre frota russa, que em sua maioria permanece nas sombras. Um detalhe interessante é que o P-8 também pode ser armado com uma variedade de mísseis, minas e torpedos, permitindo que ele não apenas observe, mas também entre em ação, se necessário. E agora,
O que isso significa para a Rússia e seus planos no Báltico? Esses aviões não estão parados. Desde sua chegada à Noruega, há relatos de que os P-8S já estão patrulhando áreas do Mar Báltico, próximos à costa de Kaliningrado. O simples fato de terem se aproximado de Kaliningrado, que é uma das regiões mais militarizadas da Europa, tem deixado Putin em alerta. Afinal, esta área abriga mísseis táticos Iskander com alcance de 500 quilômetros e que podem carregar ogivas nucleares. Se a OTAN conseguir monitorar o movimento desses mísseis, isso poderá ser crucial para neutralizar qualquer ação hostil da Rússia. Recentemente, Kaliningrado tentou desabilitar o jato do ministro da Defesa da Espanha, evidenciando a ameaça russa na região. Enquanto isso, o P-8 mantém vigilância constante. A cada missão, ele se torna um símbolo do aumento da presença da OTAN no Báltico e na proteção das fronteiras. Mas, a pergunta que fica no ar é: até onde a OTAN está disposta a ir para conter os planos de Putin? A capacidade desses P-8S pode mudar o jogo, e com a crescente tensão, a situação pode escalar de maneiras inesperadas. O que será que está reservado para o futuro dessa disputa tão precária?